esse número pode crescer? Qual que é o teto de mortes? Por quanto tempo isso pode seguir? Então, tem essa conta aqui que eu ia trazer, que já está ultrapassada, porque os números já são piores do que isso. Mas imagina assim, num bom cenário, com atendimento de saúde, a letalidade da Covid fica entre 0,5% e 1%. O que muda é a proporção de jovens na população. Se a população é mais jovem, vai mais para 0,5%. Se ela é mais idosa, vai mais para 1 e poucos por cento. Aqui no Brasil, por várias estimativas, fica em torno de 0,7%, coisa assim, com todo mundo recebendo tratamento, leito, oxigênio e tudo mais. Tá? Vamos arredondar isso para 1%, só para fazer uma conta mais fácil, mas enfim. Quer dizer então que, né, de cada 100 pessoas com Covid, uma delas acaba morrendo. Se a gente está vendo hoje 3 mil óbitos, e esse número ficou ultrapassado, caducado, porque 3 mil com subnotificação, quer dizer, na verdade, 3.800, 3.600, então dá mais para 4, mas vamos ficar com 3 aqui, porque já é terrível de qualquer forma. Então, com 3 mil óbitos que a gente está vendo hoje, é uma regrinha de 3 básica. Uma pessoa em cada 100 morre, 3 mil pessoas equivalem a quantos casos? Por volta de 300 mil. É uma aproximação, é um arredondamento, é uma extrapolação, porque esse é o número real de quantas pessoas têm Covid é difícil de calcular e depende de uma série de dados que não estão abertos no Brasil e não são acessíveis tão facilmente. Eu tenho discutido com as pessoas da Fiocruz para perguntar justamente isso. Então eu vou ficar com essa extrapolação grosseira do que dá pra gente fazer agora para entender um pouco a situação. Existem outras formas de calcular isso que são muito mais embasadas em dados reais, que vão dar um número muito mais próximo do real, mas o que eu vou fazer aqui é grosseiro, dá conta do que a gente precisa pensar de qualquer forma. Então, uma pessoa em cada 100 com o vírus acaba morrendo, são 3 mil pessoas em cada 300 mil que acabam morrendo. Então isso quer dizer que, se hoje nós estamos registrando 3 mil óbitos, por volta de 1 mês e meio atrás, lá em fevereiro, a gente tinha por dia 300 mil casos de Covid. Não é tanta gente assim que morre, é menos do que 1%, é 0,7%. Então, 500 mil casos de Covid. Então, quer dizer que lá no começo de fevereiro, quando a gente estava vendo os casos subindo, a gente tinha por volta de 500 mil casos novos infectados de Covid por dia. O que bate um pouco com as estimativas que eu falei ano passado, epidemiológicas, de vários estudos que o Brasil matou, de ver quantas pessoas têm anticorpos, que estimavam por volta de 6 a 7 vezes mais casos do que os testados reais. Lembrando que a gente tem ainda 4 milhões de testes, quase 3,8 milhões de testes estragando num galpão. Lembra daqueles 7 milhões de testes que o Brasil esticou o prazo de validade deles? Esticou o prazo de validade e não fez esses testes. E eles continuam estragando. Então a gente provavelmente tem muito mais casos do que consegue testar agora. A gente está naquela situação da série Chernobyl, que eu não consigo reassistir agora, porque dói demais ver aquilo, porque é muito próximo da realidade, em que o índice de radiação é razoável, porque o medidor não mede mais do que aquilo. A gente está nesse ponto. Então vamos extrapolar o número daqui. Eu já desviei do assunto por lembrar dos testes que a gente não faz e abandonou. Já foi. A gente não está fazendo, não está testando e os números de casos agora já não informam mais tanto. Então vamos olhar para os óbitos. Então, se de uma pessoa em cada 100 falece de Covid, infelizmente, 3 mil pessoas vão vir de 300 a 500 mil casos. Então, em fevereiro, né, 1 mês e meio atrás, a gente tinha de 300 a 500 mil casos de Covid. 300 a 500 mil casos quer dizer que, se você pensar que as pessoas ficam infecciosas por 4 ou 5 dias, talvez um pouco mais de tempo agora com a P1, mas por 4 a 5 dias, dá aí por volta de uns 2 milhões de brasileiros infectados a qualquer momento. 1% da população. Então, se você entrou em algum lugar que tem 100 pessoas, pelo menos uma ali provavelmente tem Covid, se não mais. 1%, as 500 mil pessoas infectadas por dia, também quer dizer pra gente que, numa população de 200 milhões de pessoas, tem mais do que gente suficiente para causar mais casos do que isso. Então, se a gente vê agora 3 mil mortes e elas correspondem a 300 a 500 mil casos, qual é o teto que a gente pode ver? Não falta brasileiro aqui, com 200 milhões de pessoas. Dá pra gente ver o quê? 1 milhão de casos por dia, 10 milhões de casos por dia, 15 milhões de casos em um dia, e esse número vai virar quanto ali? 5 mil, 10 mil, 15 mil? Esse é o curso natural da doença. Então, qual é o teto
de mortes diárias que o país pode ver. A gente não quer ver esse teto. A gente não quer ver quantos casos podem acontecer num dia para isso. O que a gente quer é segurar, impedir a transmissão do vírus para fazer esse teto. Então, até onde as mortes podem subir no Brasil se a gente vê 3 mil mortes hoje? Elas podem subir o quanto a gente quiser. Elas podem subir muito ainda. E elas vão descer quando a gente quiser, quando a gente combater e segurar o vírus o suficiente para não ter transmissão. Tá? E por quanto tempo isso pode durar? Com 3 mil mortes diárias, quantos meses, quantos dias a gente pode passar vendo 3 mil pessoas morrendo por dia? Bom, se são 500 mil casos por dia, 2 milhões de brasileiros, tem 400 dias pela frente. Tem um ano inteiro para ver 3 mil mortes por dia. Ah, mas uma hora tem gente imune. Sim, uma hora se chega numa imunidade pela doença. O que aconteceu em Manaus, que a gente viu que acontece, quando se chega nesse ponto, aparece uma variante que passa por cima dessa imunidade, zera esse contador e volta a causar casos de novo. Então, por quanto tempo a gente pode ver 3 mil mortes por dia? Pelo tempo que a gente quiser. O teto pode ser muito mais alto, a duração pode ser muito maior. Os Estados Unidos, nisso aqui, no pico que eles chegaram a 3 a 4 mil mortes por dia durante esse período pavoroso deles aqui de inverno, eles passaram 3 meses registrando esse número de óbitos por dia, até começarem a controlar o vírus com distanciamento, máscara e vacina. Até tem um presidente que queria fazer isso lá e não queria ver tantos americanos morrendo. Queria preservar os eleitores dele. Por quanto tempo o Brasil pode ficar nessa? Vai depender da gente. Então, até onde a gente pode chegar com 3 mil casos? A gente pode chegar a 5, 10, 15 mil mortes por dia. A gente pode ter 3 mil mortes por dia por 2, 3, 4 meses. Tranquilamente pela frente. Só não vai chegar num teto tão alto, só não vai durar tanto tempo com a nossa ação. Com o fechamento, com o distanciamento, com o uso de máscara e com a vacinação a longo prazo, conforme essa campanha vai acontecendo. Então, não queiram ver o que a doença tem a oferecer. Não dá pra gente esperar o curso natural da doença, não dá pra gente ver o que a Covid pode ser. É uma loucura. É um massacre. Então, até onde isso pode ir? Não importa até onde isso pode ir. Isso pode ir até onde a gente deixa isso ir. Isso pode chegar no teto que a gente deixa chegar, isso pode durar o tempo que a gente deixa chegar. E é a nossa ação que vai fazer esses números voltarem a alguma coisa razoável. Sem a nossa ação, isso não tem fim. Não tem. A gente já tá vendo, a gente tá 1 ano nessa pandemia, vendo que 1 ano depois o vírus tá aqui, muito mais disposto do que a gente. Então, bem-vindos a 1800. Antes da gripe espanhola, porque na gripe espanhola a gente aprendeu a usar máscara e fazer distanciamento. Funcionou muito bem em várias cidades, inclusive, mas o Brasil não quer adotar as medidas sanitárias de 1918. Estamos sem leitos de UTI, estamos com 3 mil óbitos diários, com potencial para subir o quanto for, no que depender da estratégia federal de não combater o vírus, porque a gente não tem um plano nacional de combate à Covid, não tem. E a gente trocou essa semana de novo de ministro da Saúde. Saiu o general Pazuello, que, se eu entendi direito, vai para um posto fora do país. Não sei porquê. Mas o novo ministro foi anunciado agora. Eu não lembro o nome dele, é Queiroga, alguma coisa Queiroga, mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, convido vocês a lerem a reportagem, vou colocar ela na descrição, que é o seguinte: entre um anúncio e outro, entre o ministro, ex-ministro agora, né, Pazuello, falar que não ia sair e sair, teve uma candidata, ou teve uma convidada, que é a doutora Ludmila Rajar, médica, cardiologista também, como o Dr. Queiroga, se eu não me engano, que foi convidada para conversar com o presidente e falar sobre o que ela achava razoável combater a pandemia. Se você não viu a entrevista dela do que aconteceu, eu recomendo muito que você veja, porque ela foi para Brasília, chegando lá, ela propôs o mínimo do científico e do razoável. Ela falou, olha,
nas palavras dela, eu acho que o importante é ter uma campanha de combate ao vírus, as pessoas têm que usar máscara, a gente tem que ter um plano de cuidado de pacientes em hospitais, porque o Brasil não tem isso, eu não sabia, mas ela falou que não existe plano nacional de cuidado de pacientes em hospitais. E tratamento precoce a gente já viu que não funciona, porque se funcionasse a gente estava colhendo algum resultado agora. Não era o país que está vendo 20% das mortes mundiais a qualquer dia. E o resultado foi que, bom, ela não virou ministra, ela foi ameaçada de morte, ela foi ameaçada de violência, tentaram entrar no hotel em que ela estava hospedada mais de uma vez e a família dela recebeu ligações e ameaças, além de terem atacado ela em redes sociais e o diabo. Se você não sabe disso, vai ler a reportagem, vai ver a entrevista dela, ela descrevendo a experiência que ela teve, propondo um mínimo do racional e do razoável para combater o vírus no país. E foi assim que ela foi recebida em Brasília, na violência. E aí, eu não sei, porque eu não sei o que esperar mais. Se um ministro ou uma ministra que chega e propõe o mínimo que qualquer outro país fez para minimamente controlar o vírus é recebido com esse nível de violência, quem vai propor o que pra gente aqui? Segundo o Dr. Queiroga, a proposta dele é continuidade do que o Brasil já tem feito. Então a gente vai continuar como tá indo. Nem vou dizer o que é essa continuidade. Pega pelo seu dia hoje, vê quantas mortes aconteceram, vê como está o estado do país e se pergunta se você quer continuar nessa situação. É isso que o novo ministro da Saúde anunciou. E, como eu disse, deixo por vocês. Entra, procura a reportagem, vai ver o relato dela de como foi a recepção, as conversas com quem devia estar preocupado com a gente, de medidas mínimas de cuidado da saúde. Então, eu não sei dizer para vocês se a gente vai ficar em 1800 ou se a gente vai voltar para o século 21. Eu não sei quando que a gente volta para o século 21, sendo bem sincero. A gente vai depender de medidas de municípios e estados fechados. Um estado fechado, um município fechado não resolve, porque o vírus circula pelo país à vontade, como a gente já viu. Então eu não sei dizer quando a gente tem perspectiva disso ser um pouco diferente. E só para resumir isso tudo, que eu já me estendi bastante aqui hoje, vou deixar também um estudo na descrição do professor Eduardo Massad, da Medicina da USP e outros. Mais uma universidade, mais um órgão público, mais um centro de pesquisa financiado com o nosso dinheiro, dando resultados, ao contrário de muitos outros órgãos do país, pelo visto, dizendo que o estudo estima quantas mortes você consegue evitar com uma campanha de vacinação andando com uma velocidade X no Brasil. E o que eles previram foi que se a gente já tivesse, desde janeiro, uma vacinação andando rápido no país, se a gente tivesse uma vacinação andando no ritmo de 500 mil a 1 milhão de doses por dia, desde janeiro, nós poderíamos evitar até 80% das mortes de 2021 que a gente vai ver. Começando a vacinar desse nível de 500 mil de doses a 1 milhão de doses no mês de maio, que é para onde a gente ruma, você evita 10% das mortes que a gente vê até aqui. Então, vacinar tem que começar a qualquer hora, tem que distribuir o que dá, tem que pegar mais, tem que comprar, distribuir, fazer e mandar. Perfeito. Mas, pela demora que a gente já teve até aqui, quando chegar no fim de 2021, quando a gente estiver contando o massacre que foi isso, daqui até lá, hoje a gente está em 280 mil mortes, a gente vai passar de 300 mil, logo mais 400 mil, vira a esquina, e eu não sei até onde isso se estende. Mas saiba, no final desse ano, que 80% dessas pessoas não precisavam ter morrido se a gente tivesse prevenido e, no mínimo, feito vacinação. Eu não estou nem pedindo para fechar, para distanciamento, para nada. O básico, comprar vacina e distribuir, que não interfere na vida das pessoas ainda, já teria evitado 80% das vidas que a gente vai perder daqui até o fim do ano. Por outras estimativas,
pelo trabalho do professor Halal, Pedro Halal de Pelotas. Ele estimou que se o Brasil tivesse um desempenho mediano, como outros países que têm um sistema de saúde que a gente tem, que podem agir como a gente pode, nós teríamos evitado por volta de 3/4 das mortes que nós vimos até aqui. Então, ao invés de 280 mil brasileiros, a gente estaria vendo 70 mil brasileiros perdidos nesse ano até aqui. E teria 200 e outros 10 mil com a família ainda. Profissionais de saúde trabalhando, fazendo, professores, outras pessoas, outras vidas não interrompidas por aí. E o ano ainda é longo e a gente ainda tem muito chão pela frente. Então, se protejam. Eu vou ter que terminar desse jeito de novo. Mas é isso, eu não sei dizer quando a gente vai ter uma medida, ou que medida que a gente vai ter, se existe plano de ter uma medida de alguma coisa contra a Covid em escala federal. No seu município talvez tenha, no seu estado talvez tenha. Respeita esse distanciamento, fica em casa e se cuida. Se você tinha motivos em março do ano passado para não sair, para trabalhar de casa, para não ter contato com outras pessoas, para evitar aglomerações, você agora tem 280 mil outros motivos para isso e 500 mil brasileiros infectados por dia. Fica com essa imagem mental de onde você estiver circulando. A cada 100 pessoas, pelo menos uma ou duas podem estar com o vírus ali perto de você. Por isso que a gente tem que evitar sair e deixar para só quem não pode evitar sair. Vou relembrar e recomendar de novo a PFF2 ou a PFF, máscaras com mais proteção do que as máscaras de pano. Se você não tem opção, se você só pode usar a máscara de pano, se foi a única que a sua empresa te deu, que você tem à sua disposição, que você comprou esse ano, segue usando ela. Fica com ela, tá ótimo. Mas se você tem condições de dar uma olhada, procurar ir numa loja de construção, em algum lugar, pela internet, comprar uma máscara que oferece um pouco mais de proteção, eu vou deixar na descrição o site PFF para Todos, é só pffparatodos.com, P2Fs, ou você pode procurar em outros lugares. Procura uma máscara PFF2, que é a categoria de segurança equivalente à N95, que é um filtro melhor, que filtra melhor as partículas do ar, que vai te proteger um pouco mais se estiver bem colocada no rosto. Na live anterior, na live do dia 10 ou 11 de março, tem as recomendações mais bonitinhas, mais bem descritas lá. De lá pra cá teve gente que me falou que procurou e achou essas máscaras por R$2 e ela é reutilizável, então não é uma coisa que você precisa gastar R$40, usar uma vez e jogar fora. Dá pra chegar em algumas máscaras aí de preço razoável, R$2, R$3, R$5 e alternar, passar um dia com uma, outro dia com outra, outro dia com outra, e a cada 3 dias você repete a mesma máscara. Entra no PFF para Todos, procura lá boas marcas, lojas que tem isso. Eles não trabalham, não representam marcas, é só um pessoal que está preocupado em que todo mundo se proteja bem. Se você só tem a máscara de pano, segue com ela. Mas se você tem condições de procurar uma máscara dessa que oferece um pouquinho mais de proteção, ela não precisa ser cara, ela não precisa ser a máscara cara, tudo que ela tem que ter é uma filtragem melhor, ela precisa ser uma barreira melhor para as partículas, e essa categoria PFF2 simboliza isso. Aproveita, pega uma dessas, guarda para pelo menos se você for para um lugar em que tem mais exposição ou coisa assim. Eu me preocupo muito mais em pôr isso se eu tiver que ir num hospital, se eu tiver que fazer um exame, se eu tiver que ir numa farmácia, do que se eu tiver que ir na portaria pegar uma entrega que chegou. Vou botar a máscara sempre, vou pôr a melhor máscara que eu posso, mas a máscara PFF2 mais cara, super protegida, eu posso deixar para os momentos em que eu estou mais exposto. E se algum dia eu realmente tiver que me expor, eu inclusive vou ter que tirar a barba para botar a máscara, para ela poder vedar o meu rosto aqui e fazer isso. Então, se preocupem um pouco com isso, tomem esse cuidado. Como eu disse, não sei por quanto tempo isso vai durar, não sei qual é o teto que a gente pode ver e não sei o que esperar do Ministério da Saúde, mas conte com uma extensão disso, tá? Provavelmente a gente não vai ter 15 dias de quarentena, não. 15 dias fechado, ou de semi-lockdown, ou de fechamento estratégico, ou de algumas cidades em lockdown. A gente ainda tem um período longo no Brasil de alternar abertura e fechamento. A Itália, numa situação muito melhor do que a nossa, está tendo que fechar de novo agora. E a gente vai ter que fechar também. A gente pode não fechar no mesmo nível de tolerância que eles, a gente pode não fechar porque os hospitais estão cheios, mas a hora que as ruas estiverem cheias de corpos, a gente vai ter que fechar de novo. A hora que não tiver mais funerária, que não tiver mais como enterrar as pessoas, a gente vai ter que fechar de novo. Então,
vamos ter que conviver com isso até ter vacinação aqui no país suficiente, até a vacinação dar conta de prover a proteção que o país não está provendo pra gente isso, de prover condições da gente ter uma saúde melhor, o que o país não está provendo pra gente. Então, se cuidem, evitem, conscientizem as pessoas ao seu redor da situação em que a gente está, de um bom uso de máscara, da importância de ter mais cuidado agora. Obrigado de novo para os membros, para o Estúdio 42, para o Serrapilheira, para todo mundo. A gente vai se vendo, vai conversando aqui conforme as coisas forem andando. Muita saúde e muito cuidado para vocês. Até a próxima.